Olá, bem-vindos a mais um podcast Papo Seguro. Eu sou Jaqueline Freitas e hoje iremos abordar um tema essencial: segurança na cadeia medicamentosa. Você sabia que erros relacionados ao uso de medicamentos estão entre as principais causas de danos nos serviços hospitalares? Parece alarmante, mas temos uma boa notícia: grande parte desses problemas pode ser evitada. E é sobre isso que iremos conversar hoje. Como garantir que os medicamentos sejam administrados de forma correta e segura no ambiente hospitalar? Para enriquecer o nosso papo, temos convidados especiais, o Dr. Daniel Tanaka, nosso médico anestesiologista, Anderson Fernandes, nosso farmacêutico clínico, e Andresa Frota, nossa supervisora da farmácia da UPA. Sejam todos bem-vindos ao nosso papo. Obrigada. E como o objetivo aqui é ajudar os profissionais de saúde a melhorar a segurança no uso de medicamentos e reduzir erros e promover cuidados mais seguros, vamos iniciar algumas perguntinhas para sanar as dúvidas dos nossos profissionais. E para começar, vamos ao básico. Afinal, Anderson, o que significa usar o medicamento de forma segura? Então, Jaqueline, usar o medicamento de forma segura é nada mais, nada menos que você diminuir os riscos, né, e maximizar os benefícios. É desde a prescrição do médico, né, a prescrição médica, até a sua administração de forma segura para o paciente. Exatamente. Contribuindo com a fala do Anderson, esse uso do medicamento ele é adequado, é um uso racional, onde a gente precisa orientar os pacientes ou pacientes mesmo do hospital, até os clientes mesmo, onde a gente faz atendimento, né, com o paciente direto. É importante saber orientar eles sobre o uso desse medicamento. Orientar a questão da dose, a questão da frequência, a questão do horário certo. Na equipe multi, é importante a gente ter essa interação de orientação para chegar a um consenso, onde o principal objetivo é o quê? A segurança do paciente. Legal, Andressa. E, Andressa, a segurança da medicação não é um trabalho de uma pessoa só, né? Não mesmo. Na sua visão, como a comunicação entre os médicos, farmacêuticos e enfermeiros contribui para garantir o processo da cadeia medicamentosa? Eu digo assim, para todo mundo, né? É muito importante saber que cada profissional ele tem a sua função principal numa equipe multidisciplinar. Vamos focar na equipe multidisciplinar aqui, né? Então, o médico, ele sabe qual é a função dele, o enfermeiro sabe qual é a função e o farmacêutico também. Então, todo o nosso objetivo é agregar conhecimento, é agregar, além de orientações, fazer informações na equipe multidisciplinar. Então, é importante ter esse elo de comunicação, uma comunicação clara, efetiva, esclarecedora, a fim de promover sempre a segurança no paciente. Então, a função de cada profissional é sim uma comunicação muito clara. Eu digo que a chave de tudo é uma comunicação muito clara, não violenta e ética. A gente precisa ter essa harmonia entre a equipe, onde todo mundo sabe o seu principal função e desenvolvimento, que é o impacto na segurança do paciente. Então é muito importante que a gente tenha essa comunicação, leveza, sutileza, né? E agregar conhecimentos entre todo, um conjunto geral. Legal, Andressa. Para você ver como a comunicação faz parte desse processo, né? E Anderson, quais são as estratégias ou protocolos que você considera eficazes para prevenir o erro de medicação? Então, os eventos, né, os eventos relacionados à medicação, eles podem ser evitáveis, né, de diversas formas. Uma das principais é justamente os protocolos institucionais, onde a gente pode seguir ali direitinho, conforme, né, ele foi montado relacionados a evidências, né? E de diversas formas você pode fazer esse tipo de prevenção, né? Esse tipo de educação, como por exemplo, a prescrição correta, as boas práticas, né, da prescrição, reconciliação medicamentosa, prescrição eletrônica também você pode, claro, prescrição eletrônica, né, e prescrição manual. Hoje em dia o que mais se é usado é prescrição eletrônica, até porque isso gera mais segurança, não só desde a dispensação até a administração do medicamento. Então, qualquer tipo de processo
que seja bem escrito, né, que esteja bem culturizado dentro da instituição, fica mais fácil a linguagem para que a equipe multiprofissional fique mais, como é que eu posso dizer para vocês? Mais atenta, né? E garantir de fato a segurança do paciente em relação a isso. Para você ver, né, Anderson, que como os protocolos e os fluxos precisam ser seguidos, né, para poder a gente ter uma segurança e a equipe multiprofissional saber como seguir ou como proceder com esse processo, né? E temos aqui uma pergunta para o Dr. Tanaka. Oi, doutor. Os medicamentos de alta vigilância representam um grande desafio. Quais são os mais comuns e quais os principais cuidados na sua administração? Olá pessoal, obrigado pelo convite para participar do podcast. Acho que é um assunto bem relevante nesse contexto hospitalar. E os principais medicamentos de alta vigilância, que a gente também pode falar que são medicamentos de alto risco, né, que podem levar a sérios danos ao paciente se não administrados, se não forem conduzidos de forma bem assertiva. Eles têm várias classes, né? E assim, antes de falar assim, quais são as classes, eu gostaria de falar sobre a confusão que se faz entre as medicações, né? Então tem medicações que têm nomes parecidos, né? Tem medicações que têm nomes iguais, só que concentrações diferentes, né? E também tem medicações que como você vai fazer a administração, se você vai fazer de uma forma rápida ou se você vai ter que fazer de uma forma lenta, pode diferir no resultado do paciente. E assim, essas medicações de alta vigilância, de alto risco, a gente fala que a gente tem uma margem terapêutica baixa. O que significa isso? Significa que a dose, que é uma dose clínica terapêutica para fazer o bem para o paciente, é muito próxima de uma dose que pode fazer mal para o paciente e ser até letal. Por isso que a gente classifica aí como alta vigilância, como de alto risco. Um exemplo claro são as drogas que a gente usa na parada cardíaca no paciente muito grave, que são as drogas vasoativas, né? Por exemplo, um erro de confusão, né? Epinefrina, que é a adrenalina, com etilefrina, com efedrina e norepinefrina. Olha os nomes como se confundem. São bem parecidos, né? E tem algumas funções diferentes, são potências diferentes. Se uma for usada como a outra, em confusão, isso aí pode ser muito letal para o paciente. Além disso, por exemplo, nós temos sulfato de magnésio, que a gente usa muito para pré-eclâmpsia, por exemplo, temos 50% e 10%, né? Então assim, se você usa 10% numa paciente que está precisando de um tratamento para uma epilepsia na gestação, que é a eclâmpsia, não vai fazer efeito nenhum. Se você quer fazer a de 10%, mas você confunde com a de 50%, você vai fazer uma dose 5 vezes maior e aí você pode causar intoxicação. Então são várias coisas que podem acontecer, por isso tem que ter esses cuidados, né? Então temos as drogas vasoativas, temos os eletrólitos, como eu falei, do magnésio, o potássio, né? O potássio, por exemplo, se for feito um acesso venoso que não está perto, não é um bom acesso, ele pode extravasar e causar necrose. Então são vários cuidados, desde a seleção, né, desde a prescrição médica, depois a dispensação pela equipe de farmácia, né, o manuseio pela equipe de enfermagem, né, a comunicação com o paciente da administração e também monitorar o efeito, né? Então toda essa cadeia. Uma outra droga que a gente usa muito no nosso cotidiano são assim para evitar a trombose, que são as heparinas, né, que elas podem causar muito sangramento, também são de alta vigilância. Se você usa 1 ml que você confunde com unidade com ml, por exemplo, você pode fazer uma dose muito errônea, né, fazer tipo 50 vezes mais. Insulina também, se você confundir, por exemplo, uma unidade com 1 ml, por exemplo, 1 ml tem 1000 unidades, por exemplo, né? Então a gente tem 1 ml tem 100 unidades, desculpa. Então assim, você faz uma dose 100 vezes maior e aí você causa uma hipoglicemia no paciente que ele nunca mais vai acordar se não for diagnosticado isso. Então essas drogas, por exemplo, também as drogas que a gente usa para infarto, né, que a gente faz, tem toda uma diluição, drogas que a gente usa para tratamento de câncer, né? Então são exemplos aí de medicações de alta vigilância que a gente pode enumerar outras tantas, né? No meu contexto são as drogas também, no meu contexto anestésico, são as drogas que a gente usa, são os psicotrópicos, né? A mesma morfina, tem morfina de 10 mg, de 0,2, de 1 mg e de 0,1 mg. A mesma medicação tem 4 diluições diferentes, né, para vias diferentes e tal. E também são drogas que causam, né, dependência, que causam efeitos aí de coma nos pacientes. Então assim, tudo isso que a gente está falando até agora são as drogas que a gente acha de alto risco ou de alta vigilância
Por isso a gente está falando sobre, fazendo esse podcast, para a gente chamar a atenção dessas drogas pelo perigo que elas podem levar aos pacientes. E aí a gente está vendo cada etapa como melhorar, né? E melhorar a nossa assistência e diminuir os riscos aí que são consideráveis aos nossos pacientes da nossa instituição em geral. Isso mesmo, doutor, para ver como é importante a equipe multidisciplinar, principalmente a ponta que faz a administração desses medicamentos, ter o conhecimento sobre as nossas medicações de autovigilância, né? E para continuar o nosso podcast, Andressa, né, eu tenho uma pergunta para você. A prescrição segura é essencial para evitar erros. Quais práticas são fundamentais para integrar os médicos, farmacêuticos e enfermeiros nesse processo? Você está falando aqui da questão das duplas checagens, né? Isso, exatamente. Gente, é muito importante a gente se atentar agora a esse tema, que é uma continuidade da fala do doutor, que é muito importante sobre a atenção redobrada que a gente precisa ter na dispensação desse medicamento, né? Vamos falar de farmacêutico, farmácia, né? A gente precisa criar barreiras de segurança até a administração do paciente, desde a recepção, onde tem toda aquela coleta de dados do paciente, o nome correto, onde tem o peso do paciente, tem a idade do paciente também, que isso tudo são informações relevantes para a equipe assistencial num todo, né? Então, todas essas coletas de informações, desde o começo, ela é essencial para uma boa dispensação e administração correta. Então, eu acredito que barreiras, acredito não, como é eficaz, a gente já tem isso implantado, barreiras de segurança são essenciais para a administração correta no paciente. Vamos aqui falar sobre medicamento de autovigilância, né, que o doutor focou aqui também. Medicamento de autovigilância. Vamos falar dos psicotrópicos principalmente, né? Quando o médico ele prescreve para um objetivo principal do paciente, ok. Então, depois ele vai direto para a enfermagem vai pegar esse medicamento e vai levar até a farmácia para poder ocorrer a dispensação correta. Então, além da análise do médico, teve a análise do enfermeiro, que também verificou ali todos os dados, medicamentos a ser administrado no paciente, e esse medicamento vai ser dispensado na farmácia. Como acontece hoje ali na UPA Campus Sales, por exemplo, né? Nós fazemos a dispensação de forma muito eficiente, de forma muito segura. Por exemplo, chegou a prescrição, vamos verificar todas essas relevâncias clínicas que o médico colocou ali na prescrição e nós vamos verificar qual medicamento a ser dispensado. Vamos colocar aqui, por exemplo, um tramal, que é muito comum sair um tramal de 100 miligramas, né? Então, o tramal ele tem uma alta rotatividade. Então, como é que vamos fazer? Olhar peso, olhar a idade do paciente, vamos fazer a análise minuciosa dessa prescrição. Com isso, vamos fazer a dispensação de forma dupla, auxiliar e farmacêutico. Na farmácia, nós temos um carimbo de dupla checagem, sinalizando na prescrição médica que tem um medicamento de alta vigilância e que precisa ser realizada uma dupla checagem. Essa dupla checagem ela é feita antes da administração desse medicamento no paciente, onde é feito pelo técnico de enfermagem e posteriormente ao enfermeiro. Então, essas etapas de barreiras de segurança traz o quê? Benefício. Tanto segurança para a equipe que está administrando esse medicamento no paciente, quanto a segurança do paciente em si que está recebendo esse medicamento. Então, essas barreiras, elas precisam sim ser implantadas constantemente. Eu digo, quanto mais barreiras de segurança, melhor, né? Tanto tá dando assistência para a gente, ter uma segurança do que nós estamos administrando, e o paciente, que é o maior beneficiado, né, disso tudo, que é a segurança dele. Então, é muito importante que essas barreiras de segurança sejam muito efetivas. E tudo que a gente está falando aqui, gente, é para realmente promover barreiras na segurança da cadeia medicamentosa, porque a cadeia medicamentosa não começa só ali na prescrição, ela abrange o hospital em todo. Começa desde lá do almoxarifado, do momento que a gente recebe aquela medicação, da aquisição daquele medicamento, né? E é isso, cadeia medicamentosa vem um mundo muito complexo para poder chegar até o nosso paciente em segurança, né? Isso. E para fechar com chave de ouro, gente, como os líderes de instituições, vocês conseguem me dar algumas dicas para promover cultura de segurança medicamentosa? Qual seria essa dica para as equipes que estão assistindo a gente nesse momento? Bom, eu acho que algo fundamental para aumentar o nível de segurança de uma instituição é o treinamento contínuo da equipe, né? Tanto da equipe de farmácia, como da equipe de enfermagem, como até os médicos, né? Se habituarem à prescrição eletrônica, fazer o bom uso da tecnologia, né? A tecnologia está para nos ajudar, nos dar o melhor, né? E nos auxiliar para fazer as coisas de forma mais segura. Promover treinamentos, explicar
quais são os efeitos para os profissionais de saúde, principalmente para a enfermagem que estão ali beira-leito, sempre no paciente, né, no ambiente de enfermaria, no ambiente de UTI, acompanhado de fisioterapeutas, de médicos, de nutricionistas, farmacêuticos, etc. Então, assim, a educação continuada é sempre buscar fazer o que nós estamos fazendo nesse momento do podcast, que é mostrar a importância do que se faz no dia a dia, né? E a responsabilidade de cada um. Então, nossos atos dentro de uma instituição hospitalar são atos de alta responsabilidade. Então, o profissional ele tem que se empoderar dessa responsabilidade, ele tem que saber o quão ele é importante e valioso nesse processo. E isso vai levar a uma maior atenção em cada detalhe das suas administrações de medicações e de atenção integral ao paciente. Exatamente. E uma coisa que eu acho que nunca sai de moda, que é uma diretriz que geralmente são os 9 certos, né? Eu acho que em todas as unidades, não só aqui no Delfina, né, mas em qualquer unidade, os 9 certos, eles sempre vão dar essa parte orientativa, né? Principalmente para a equipe assistencial, a equipe que está mais na ponta, tendo esse contato direto com a administração do medicamento, né, diretamente no paciente. Eu trouxe uma colinha, gente, dos 9 certos, porque não dá para decorar os 9 certos, né, que são muitos, e são muitos significados que tem, mas a gente só vai repetir bem rapidão, que é o paciente correto, sempre confirmar a identidade do paciente, né, com 1 ou 2 dados, ou a data de nascimento, o número do prontuário, o número do registro, é importante. O medicamento certo, no momento ali que eu for administrar o medicamento, eu verificar qual o medicamento que está prescrito e o que está ali diante, né, na minha frente, confirmar direitinho. A dose certa, se a dose que foi prescrita é a dose que eu vou ali fazer um cálculozinho para administrar no meu paciente. A via correta da administração do medicamento, se vai ser intravenosa ou endovenosa. O horário correto, conforme foi prescrito, né? O registro certo, registrar a administração do medicamento ali, fazer um cheque do lado do horáriozinho é importante. A forma da apresentação certa, se foi prescrito xarope, eu tenho que administrar o xarope. Se foi prescrito endovenoso, eu tenho que administrar o endovenoso. E a resposta ao paciente certo, que é monitorar os efeitos após a administração do medicamento. E o 9º, que é a orientação ao paciente, né? A orientação ao paciente certo. Olha, senhor João, eu tô aqui com uma dipirona, né? Eu vou administrar agora no senhor, é 500 miligramas, pode ser que o senhor sinta isso. E ter essa conversa com ele para que ele tenha esse entendimento também do que está sendo administrado nele. E aí, finalizando então, fazendo o link com a fala do doutor sobre a educação e a cultura de segurança do paciente. É exatamente isso, é você promover de fato os treinamentos, né? Manter regularmente os treinamentos dentro da unidade, criar essa cultura, um ambiente seguro, não só para os profissionais da saúde que são envolvidos, a equipe multiprofissional, mas para o paciente também. A cultura não punitiva, a cultura justa, isso é muito importante para que os nossos profissionais eles se sintam acolhidos, né? E não só acolhidos, como se sentir seguros também no momento de administração. Falhas ocasionalmente pode ocorrer, né? Mas é muito importante a gente manter esse ritmo, então, de treinamentos, de envolver a equipe mesmo, para tentar qualificar melhor o nosso atendimento e o serviço em relação à segurança medicamentosa. Eu digo assim, é a dica muito importante para todos os profissionais da saúde é ter todas essas dicas, né, que o doutor falou, que o Anderson também, que é muito importante o profissional estar envolvido na equipe multidisciplinar. Eu sempre digo, a gente tem que estar envolvido, conversar, ter uma comunicação boa. Nós precisamos ser esse elo de comunicação, né? Precisamos estar em harmonia com uma equipe multidisciplinar, levando conhecimento, agregando conhecimentos, valores institucionais, onde o nosso valor principal aqui na instituição é o quê? O cuidado da pessoa, o respeito à vida. Então, a gente veio contribuir por esse valor. Então, a todos os profissionais que eu digo, vá, estude, né? Se entrose com a equipe multidisciplinar. Nós estamos aqui com barreira de segurança, estamos aqui para agregar muitos conhecimentos. Então, essa é a dica que eu dou para você. Respeito à vida e segurança
voltado ao paciente, é o nosso principal objetivo, que é o lema da nossa instituição, né? Verdade. Exatamente, sempre promover a experiência do paciente. No final, ele é o nosso, como se diz, é o final de tudo que a gente faz nesse processo de cadeia medicamentosa, né? Sim. E eu gostaria de agradecer a presença do Dr. Tanaka, do Anderson e da Andressa, que Obrigada. contribuíram com essas experiências e essas dicas valiosas para os nossos profissionais. Obrigada, Muito obrigada. obrigada. Eu que agradeço o convite, obrigada. Muito obrigada, é uma honra estar aqui agregando conhecimento, conhecendo meus outros colegas, né? Já conheci o Anderson, me conheceu o doutor hoje, Jaqueline também foi um prazer, foi uma honra estar aqui com vocês. Obrigada. E obrigada a todos que acompanham o nosso canal, tá, gente? Não se esqueçam de seguir o podcast Papo Seguro e compartilhar esse episódio com os outros colegas que também se preocupam com a segurança na cadeia medicamentosa.